tópico, um assunto que seja relevante aí para todos nós cientistas do marketing que acompanham a V4 Company, nosso time interno, nossos seguidores aí, clientes que possam aprender com alguns conteúdos que a gente julga que são tão importantes para nós, como profissionais de comunicação, né, cientistas do marketing, como a gente chama aqui na V4, tanto para você replicar e para o seu time de executivos que faça sentido. Hoje o assunto é muito importante para um dos pilares do nosso processo, né? Para quem conhece a V4 sabe que a gente tem 4 pilares no método V4, tráfego, engajamento, conversão e retenção. Todo o processo de venda precisa passar por esses 4 aspectos, é irrefutável. Praxeologicamente, são esses 4 aspectos que a gente precisa passar para implementar o processo de vendas através da internet. E os 2 segundos pilares, depois de tráfego, que é muito popular na internet, tráfego, né? Mas o negócio faz a diferença, ou faz acontecer, ou o delta que você vai conseguir de resultado sobre esse investimento de tráfego depende de engajamento e conversão. E hoje a gente vai falar sobre 2 aspectos, sobre esses 2 aspectos, sobre a ótica de como a estética, como o personal branding, como a nossa comunicação visual influencia dentre esses 2 pilares para a gente tirar o máximo de proveito do investimento que a gente faz em tráfego, por exemplo. Então, para isso, a gente convidou uma cliente, parceira, aluna, está envolvida aí com a V4 há algum tempo, também esteve na nossa assembleia estratégica aí algumas semanas atrás, que é a Bianca Ladeia, que é especialista nesse aspecto de imagem, e a gente sabe que é um fato, né? As pessoas nos julgam pela forma como a gente se veste, a forma como a gente fala, a forma como a gente se porta. A gente sabe, a gente fala um pouquinho disso junto com a Bianca, que o ser humano é um bicho visual, então ele sempre vai usar muito o olhar, né? E a visão para tirar alguma conclusão prévia, isso é um fato, então não cabe a gente discutir se isso é certo ou errado, isso é um fato, cabe a gente lidar com os fatos a nosso favor da melhor maneira. Então é disso que a gente vai falar. Para todo mundo que tem time de atendimento, que tem, recepcionista, vendedor, esse aspecto também influencia demais para a gente tirar o melhor proveito desse aspecto. Então você que está chegando agora e compartilha com o seu time, né? Tem um aviãozinho ali, você sabe, só mandar no direct. Também tem uma caixa de perguntas aqui embaixo, aqui assim, que você pode enviar a sua pergunta. E também pode mandar nos comentários, a pergunta ela só organiza de uma maneira melhor aqui nos comentários, eventualmente pode se perder, para a gente poder discutir sobre esse assunto. Assim que a Bianca puder, Bianca, se tu estiver aí com a gente, já pode enviar a solicitação aí que a gente manda ver. Ah, tá aí. Deixa eu ver se ela mandou aqui, ó. Só solicitar aí, Bianca, para participar, que aí eu te aceito aqui. Aí, foi. Ok. Bom E dia! aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Privilégio de poder falar contigo. Prazer enorme falar com você, prazer enorme falar com a galera da V4, clientes, Boa. amigos, seguidores. Um assunto tão importante, né, Denner? Um assunto tão Exato. bom, faz tanta diferença na vida, faz tanta diferença no meio corporativo. Então, é sempre uma Exato. discussão enriquecedora, uma discussão que agrega valor mesmo no trabalho para todo mundo. Boa. Eu acho que um dos primeiros assuntos, assim, ô, Bianca, que a galera fica em mente é que a pessoa sempre associa, eu acho que tu é muito questionado disso, a estética a coisas relacionadas à futilidade. Né? Tu deve ser questionado disso muitas vezes, a gente sabe que nesse universo dos negócios a gente está sempre atento ao resultado que as coisas vão tirar. Então eu queria ver de ti como que tu responde quando a pessoa julga que esse teu trabalho, depois tu pode já explicar um pouco do que é esse trabalho, a uma questão muito fútil, associada especificamente à estética. E na prática, como que isso é e como que a gente tira resultado disso? Porque todos nós investidores aqui estamos olhando de como tirar retorno sobre esse investimento, né? Claro, e é isso mesmo, assim, tem muita gente que ainda relaciona toda essa questão de estética. Você tá me vendo bem? Você estava travado, tá? Tô te vendo bem. Uhum. Enfim, as pessoas realmente, tem muita gente que ainda relaciona essa questão de estilo, de imagem, de moda como uma coisa banal, simplesmente futilidade. As pessoas ainda relacionam muito moda simplesmente ao belo, ao que é bonito, à harmonia. E óbvio que está relacionado, né? Está relacionado a tudo isso também. A estética, beleza. Só que a moda ela tem que ser vista e usada de uma forma mais estratégica dele, né? Todas as percepções que as pessoas têm da gente, o cuidado, o carinho que a gente tem com a gente, diz muito sobre a gente, diz muito sobre a nossa personalidade.
A forma como você se veste comunica muito a mensagem mesmo que você quer passar, como você quer criar essa marca pessoal, o seu posicionamento. As pessoas, elas acabam relacionando todas as referências que a gente passa ao nosso trabalho, à nossa personalidade. E eu costumo brincar, né? Eu sempre falo que a gente precisa, não vejo ninguém, nunca sair na rua e vi ninguém sem roupa. A gente precisa de roupa na hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Então não pode ser uma coisa usada como futilidade, simplesmente percebida para ficar bonito ou para puxar muito para o belo. Tem que ser usada de maneira estratégica mesmo para você conseguir passar as referências que você quer para as pessoas. E Legal. outro ponto também que pega muito, que as pessoas questionam muito, é porque, assim, quando a gente fala de estar sempre bonito, de trabalhar a imagem, de trabalhar essa questão da marca pessoal, as pessoas têm em mente que você precisa ter um guarda-roupa abarrotado de roupas, que você precisa fazer grandes investimentos, que você precisa gastar muito dinheiro, e não necessariamente. O objetivo é, de fato, você ter um guarda-roupa funcional, um guarda-roupa inteligente, com peças versáteis, que você consiga transitar em todos os momentos da sua vida e montar cápsulas mesmo, porque aí você tem sempre um guarda-roupa muito atual, muito moderno e não precisa fazer grandes investimentos. Para as pessoas que têm muita dificuldade, eu sempre dou uma dica de montar um guarda-roupa, uma base de guarda-roupa da seguinte forma. Pega 60% do seu guarda-roupa, faz um guarda-roupa base mesmo, com peças atemporais, com peças mais clássicas, invista em qualidade nessas peças, porque como são atemporais e clássicas, são peças que você consegue deixar no armário por 3, 4 anos facilmente, se você investir em qualidade. Os outros 20% mescla com o que está na tendência mesmo, com o que está na moda, mas óbvio com o que tem a ver com o seu estilo, porque daí você consegue brincar com peças clássicas, peças de tendência, você faz produções sempre modernas, sempre atuais, e nesses 20% de tendência você não precisa investir tanto, porque são peças que vão ficar de 8 a 1 ano no seu armário, então são peças que podem ir com um custo-benefício melhor. E os outros 20% capricham nos acessórios. Os acessórios têm esse poder também de enriquecer as produções, de mudar o dress code, de mudar o estilo. Então você tem sempre um guarda-roupa atualizado, moderno e de manutenção fácil, sem precisar investir tanto dinheiro nisso. Legal. E a galera, para entender um pouquinho o que é esse teu trabalho, assim, né? Às vezes a pessoa bate o olho, parece estar muito associado a coisas de pessoas físicas que são muito vaidosas, mas dentro do que eu conheço também tem muita empresa, muita clínica, muita empresa em geral, né? Médico, profissionais desse gênero, que usam o teu trabalho para poder vender mais, né? Como que é esse teu trabalho na prática, para a galera entender, porque não é tão comum, né? Tão usual, então a pessoa não entende se simplesmente tu é uma entusiasta do assunto ou se de fato tu vive desse assunto. Isso daí é outra dúvida super frequente, porque as pessoas, na verdade, elas relacionam muito consultoria de imagem com consultoria de moda. E, na verdade, são trabalhos completamente distintos. Dentro da consultoria de imagem, tem os momentos que a gente vai esbarrar na consultoria de moda, não tem jeito, que é a parte estética mesmo, a parte de roupa, visagismo, maquiagem, barba, tudo isso. A gente esbarra, mas a consultoria de imagem, né, é de fato um trabalho de construção de imagem, um trabalho de desenvolvimento de marca pessoal. Então, quando a gente vai fazer um trabalho de marca pessoal, de construção de brand, tudo é levado em consideração: comportamento, postura, educação, imagem visual, óbvio, oratória. E essa adequação da imagem pessoal com a imagem corporativa. Então, tem que estar tudo muito alinhado. A sua imagem tem que estar muito alinhada com a imagem da sua empresa, com o posicionamento de mercado que você quer ter, com a imagem do seu time, dos seus funcionários, dos seus colaboradores, questão de atendimento. É um estudo muito detalhado também do momento da vida que você está, qual é a sua projeção futura, como que a gente vai construir essa imagem para que você consiga ir alcançando todas as metas que você tem. A nossa imagem, na verdade, é um facilitador. As pessoas precisam começar a entender isso. É um facilitador, abre portas. O ser humano é muito de empatia. Então, quando você se identifica com uma pessoa, quando você tem empatia por uma pessoa, você já deixa a relação fluir muito mais rápido, fluir muito mais fácil.
E tem uma Sim. coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender, que é o seguinte: quando você não passa as referências corretas, quando você não cria uma imagem adequada, as pessoas elas olham para você e elas não têm muita identificação. Quem que é o Denner? Quem que é o Uhum. Fábio? Uhum. O que que o Denner espera? Como que o Denner quer ser tratado? Você fica sem identificação. E ter empatia por uma coisa que a gente não tem identificação é muito mais difícil, é muito mais vago. Então, o Legal. trabalho de consultoria de imagem, ele engloba tudo isso. Por isso que a consultoria corporativa é tão ampla. Porque vai Legal. desde... Eu falo que são 5 sentidos mesmo que a gente trabalha nas pessoas. Quando você entra dentro de uma empresa, você tem que acessar, você tem que aguçar todos os sentidos da pessoa. Olfato, paladar, visão, tato. Então, tudo isso é uma construção para estar muito alinhado com esse posicionamento de mercado que você está, e facilita completamente as relações. Muito bom. Eu costumo dizer, Bianca, que design, coisas estéticas e belas, todo mundo gosta, mas poucos querem pagar o preço, né? Então esse é um lance que às vezes a gente não consegue ver o retorno porque ele é de certa forma intangível. Um exemplo que eu sempre dou até no nosso manual de operações da V4, de por que esse assunto é importante, porque parece fútil à primeira vista. Tem um caso especificamente que eu até já te contei, vou contar aqui pra galera. Foi uma vez que eu estava num evento corporativo, fui convidado para participar. Eu sou um cara muito novo, tenho 26 anos, então eu sempre fui julgado por ser muito novo no ambiente que eu estava. E aí era muito frio e eu estava com um casacão gigante do New York Yankees. E aí eu estava no evento, uma indústria, tinha 12, 14 empresários da região, e eu fazendo umas questões, perguntava muito, sempre fui um cara muito nerd, sempre queria saber o que estava acontecendo. E aí no final, um dos executivos principais veio, me abordou e perguntou: que semestre tu tá na faculdade? Porque ele olhou com aquela roupa que eu tava e com a minha cara de novo, falou: pô, esse cara não pode ser dono de uma empresa, ele provavelmente é um estudante, entendeu? Porque bateu o olho e me julgou. Sorte que ele me falou, mas pensa, se eu já criei essa imagem, a moral que o cara vai me dar já tá errada, já vai ter mais, eu vou ter que ter mais trabalho. E aí um sócio meu me falou: cara, a vida já é tão difícil que a gente vai pecar por um aspecto tão fácil de resolver. Então já é difícil tu ter valor, ter conhecimento, ter resultado, e tu vai pecar por um aspecto tão simples que é botar uma gola, botar uma camisa, por exemplo, né? Falando de maneira simplista, né? Não, e é perfeita a sua colocação, Denner, porque assim, tem uma coisa que é o seguinte: as pessoas elas nos observam muito mais que a gente tem oportunidade de falar com elas. Então, por isso a importância de uma comunicação não verbal muito assertiva, muito direta. Tem uma coisa que é super curiosa: todo mundo que chega no meu escritório, é engraçado, a primeira reclamação é muito parecida de todos os clientes. As pessoas chegam para mim e falam assim: ai, Bianca, porque eu fico super frustrado, fico super chateado e tal, porque as pessoas, elas não me tratam da forma como eu acho que eu deveria ser tratada, não me tratam da forma como eu gostaria de ser tratada. E eu brinco que eu ainda não achei uma maneira mais sutil de falar isso com as pessoas, sabe? Mas, na verdade, não tem jeito. Nós somos tratados exatamente da forma como nós pedimos para ser tratados, Denner. As pessoas, elas não inventam nem características, nem defeitos, elas não inventam nada pra gente. Elas simplesmente captam as referências que a gente passa. Então, se você passa essa referência muito casual, muito despojado, que não tá nem aí, igual você contou aí o seu case, as pessoas não vão te dar credibilidade, não vão te dar a confiança que você quer. E às vezes uma brincadeira dessa, você perde grandes oportunidades sem ter ideia de que está perdendo. E a maioria das pessoas não tem ideia mesmo das portas que se fecham por causa de pequenos detalhes. Semana passada... Pode falar, pode falar. Não, semana passada aconteceu um fato super interessante também. Eu indiquei para uma cliente, uma médica que é maravilhosa, que me atende todos os clientes, super referência em Belo Horizonte. E essa cliente foi nela, depois eu encontrei com ela, perguntei se ela tinha gostado, e essa cliente é super formadora de opinião, então ia ser um ótimo cliente para essa médica. E ela virou para mim e falou assim: nem morta que aquela médica vai colocar a mão em mim, o cabelo dela tava sujo, ela não dá conta de lavar o próprio cabelo, vai cuidar de mim? Olha, tanto que é um detalhe, não é? É um detalhe muito pequeno, muito bobo. A cliente vai embora, a médica pensa 1000 coisas: meu preço tá alto, ela não gostou da minha clínica, não sei o que. Não, meu amor, seu cabelo tava sujo. E você passou uma referência de poucos cuidados. E um médico não pode passar uma referência de poucos cuidados. Então é tudo muito relacionado, sabe?
Exato. E tem várias coisas que já é difícil a gente controlar, como eu estava falando. Então, de fato, essa a gente sabe, a gente não precisa esforçar muito, nós julgamos, todo mundo quer. Porque as empresas mais valiosas do mundo são empresas que investem muito em design, né? O Steve Jobs ficou muito conhecido por ser um cara que investia muito em design. A gente sabe que as pessoas vão julgar por isso e vai ser difícil muitas vezes de mensurar, mas a gente não pode pecar por esse aspecto. Então, a gente tem que tirar da frente um aspecto que é fácil de ter como garantido. Um outro exemplo disso, para quem acompanha aqui a gente, é o escritório novo que a gente construiu aqui. A gente poderia ficar todo mundo em home office, ser super eficiente, entre aspas, sendo todo mundo home office. Mas quanto vocês acham que a gente não aumentou nossa taxa de conversão por ter mudado para um escritório gigante desse? O meus vendedor literalmente pega o notebook e sai andando pelo escritório mostrando os números, os nossos dashboards e tudo mais, porque isso compõe, o cara olha para nós versus o nosso concorrente que está tudo home office e ele vai investir em quem? Mesmo que a gente seja 30% mais caro. E ele vai comprar da gente, ele acaba comprando da gente porque transmite mais segurança, maior capacidade de suportar o que ele precisa, né? Exato. E o nosso cérebro, ele não traça pensamentos lineares, sabe, Denner? Quando a gente fala de imagem, de percepções, de emoção, é tudo muito inconsciente, na verdade. Então, quando você faz o seu escritório, quando você faz o seu espaço físico muito relacionado a esse valor agregado que você quer, isso gera totalmente essa percepção nas pessoas. Por que que pessoas bem arrumadas, bem cuidadas, geralmente ganham um atendimento, ganham um tratamento diferente? Aí tem gente que brinca comigo e fala assim, porque tem cara de rica, porque vai gastar muito, porque não sei o que e tal. E é muito longe disso, na verdade, é muito longe disso. Quando você bate o olho numa pessoa e você enxerga que a pessoa, ela mesma se valida, ela tem cuidado com a imagem dela, ela se cuida, ela tem toda essa percepção de estética, de referências que ela quer passar, o seu inconsciente manda mensagens imediatamente. Caramba, essa pessoa se valida tanto, ela gosta tanto dela, ela não vai permitir que ninguém a trate menos do que ela trata, do que ela mesma se trata. Ao mesmo tempo, quando você olha para uma pessoa que não liga para nada, desleixada, mal cuidada, seu cérebro manda a mesma mensagem. Tipo assim, fala sério, nem essa pessoa tem cuidado com ela, nem ela se valida, nem ela gosta dela, eu não vou me dar esse trabalho por ela. Então, são essas diferenças. É essa autorresponsabilidade que a pessoa tem que ter. E acaba que são coisas práticas mais simples do que as pessoas imaginam, sabe? Para você ir criando essas referências, para você ir construindo a sua marca pessoal e conseguindo se posicionar no mercado exatamente com respeito à credibilidade que você espera. Esse é um lance que eu ia te falar, uma vez que a pessoa tem essa consciência, ela entende que isso é importante, eu noto que muitas vezes a primeira coisa que ela faz comprar coisas muito caras. Vamos dizer assim, a pessoa, beleza, isso aí é importante, ela vai lá e compra uma camisa com uma marca gigantesca estampada, vira um outdoor ambulante. Nosso público, boa parte do nosso público é masculino, e o homem naturalmente sabe muito, muito pouco sobre esse assunto, principalmente relacionado à estética, e é uma das primeiras coisas que eu vejo o cara fazer. Ele vai comprar uma camisa com um logo gigantesco, algo nesse aspecto, e gasta muita grana com poucas peças, vamos dizer assim, algo nesse gênero. E, em linhas gerais, o que tu poderia dizer prático para quem tá mais ou menos para esse caminho, não sabe bem como tá fazendo, o que ela tem que avaliar e, de fato, ela precisa gastar muito para conseguir resolver esse problema? Qualidade é sempre associado a uma imagem de sucesso, a uma imagem de bem-sucedido. Por quê? Como eu falei, o nosso cérebro não traça pensamentos lineares, mas as pessoas entendem qualidade, preço, dinheiro, bem-sucedido. São relações inconscientes que o nosso cérebro faz. Mas não necessariamente qualidade está relacionada a peças caras ou a marcas famosas, nada disso. Você vai observar muito mais a questão do visual da roupa. É um custo-benefício. Eu sempre pego muito no custo-benefício. Até porque tem uma coisa que é o seguinte, dentro. Às vezes você vê uma pessoa e ela tem isso mesmo. Ela põe um logo gigante, tem uma bolsa de marca, um sapato de marca, uma roupa que está aparecendo ali, a etiqueta, a logo e tal. E isso, às vezes, na verdade, é para camuflar uma insegurança, que aí também não é legal, que aí você faz o efeito contrário. Você tem tanta insegurança que você quer camuflar de alguma coisa. Tipo, olha, eu sou foda, eu tenho coisas caras e tal, então acreditem em mim. Então,
dependendo do momento da carreira que você está, isso é muito mais pejorativo do que positivo. Igual a questão comportamental. A imagem está muito ligada ao comportamento também. Então, às vezes, a pessoa ela tem uma postura mais arrogante, de falar muito o que ela faz, de querer mostrar muito o que é foda, que faz e acontece. Isso também passa uma mensagem, às vezes, de uma insegurança disfarçada, sabe? Então, esses pontos a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai para um extremo que, ao invés de passar referências positivas, você acaba passando referências negativas. Então, como eu falei, não é gastar muito, é saber como gastar, saber analisar custo-benefício do que você compra, que é muito importante, e entender o seu perfil, porque não adianta também você criar um personagem. As pessoas estão em busca de verdade. O ser humano ele é observador e copiador. Então, ele tem que entender que você é aquilo mesmo que você está mostrando. Dentro do seu perfil, dentro da sua verdade, dentro do que você quer passar para ele. Então, pode tirar isso de cabeça de que tipo, tem que gastar muito dinheiro para estar bem arrumado, que está muito longe disso. É muito mais percepção de valor agregado e custo-benefício mesmo. Boa. Tem uma pergunta que foi mandada aqui no chat, que eu acho que é bem pertinente, Bianca, que é o estereótipo Steve Jobs, Mark Zuckerberg, de ser o cara que usa sempre a mesma roupa básica. O que tu diz para... Então, provavelmente deve ouvir várias pessoas dizendo isso, né? O Mark Zuckerberg, mesma camiseta, simples, o Steve Jobs, aquele mesmo look. Qual é a estratégia por trás disso e por que faz sentido para eles e talvez não faça sentido em outro contexto? Várias pessoas me questionam isso. Tem gente que vira e fala assim, por que pessoas mais simples, com menos dinheiro, menos sucedidas, querem parecer serem ricas e estarem bem vestidas, e os milionários querem ficar meio low profile e tal. Tem vários pontos, sabe, Denner? Eu não consigo te dar uma resposta tão objetiva e tão direta. Primeiro, a vida é muito cíclica e a pessoa tem que entender o momento da vida que ela tá. Às vezes... eu acabei de falar que não é uma criação de personagem, mas em muitos momentos da sua vida você precisa parecer antes de ser. Isso é normal, todo mundo passa por isso. Então, às vezes, para as pessoas te comprarem, para você se sentir, inclusive, seguro, você tem que passar uma autonomia maior. Então, não dá para você subir um palco, dependendo do momento da carreira que você tá, do posicionamento, do seu know-how, de tudo, não dá para você subir no palco de t-shirt, jeans e um tênis. Você vai se sentir inseguro. Você não vai ter todo aquele empoderamento que a sua imagem causa. Porque a nossa imagem ela é muito impactante. Então, quando você consegue criar uma imagem impactante de cara, as pessoas elas te dão muito mais chances de serem ouvidas. Quando você está no nível mais alto, tem vários palestrantes, empresários de sucesso, empresários bem-sucedidos, que eles vão muito nessa linha mesmo, da camiseta, do tênis. E aí as pessoas acham que é simplesmente porque eles gostam. Tem dois pontos. Às vezes eles se sentem, de fato, muito confortáveis dentro disso. E o segundo ponto, que é até interessante, que eu estava vendo o Rony falar esses dias, eu estava assistindo uma live dele, e ele falando isso. O Rony da Reserva, né? Ele falando assim que as pessoas questionam ele por que ele só usa jeans e camiseta. E ele falou isso, praticidade, eu não quero pensar. Então vai muito nisso também. Às vezes, as pessoas elas têm, inclusive, insegurança de se vestir. Então, quando você vai para a linha do óbvio, quando você vai para a linha do básico, a chance de errar é muito menor. Então, tem esses dois lados. Da praticidade, de não perder tempo pensando, montando, e na linha do básico. E, às vezes, a pessoa se veste assim por falta de entendimento mesmo. Às vezes, não é o que ela quer, não é a imagem que ela queria passar, não é o que ela gosta, mas é o que ela consegue, e as chances de errar é bem menor. Legal. Duas coisas para contribuir no meu ponto de vista sobre isso, Bianca. Primeiro, que esses caras especificamente, eles não trabalham para a sua imagem, o trabalho deles não depende necessariamente da sua imagem. Por exemplo, o Facebook, as empresas do Mark Zuckerberg ou a própria Apple. A Apple tem um detalhe diferente, mas no momento que a gente está com esse estereótipo do Steve Jobs ou do Mark Zuckerberg, não faz diferença. O produto dele é B2C. A maioria das pessoas que são clientes do Facebook nem sabe quem é o Mark Zuckerberg. A gente sabe quem é, mas o cara lá que consome Facebook não sabe. Então não depende da imagem dele. Diferente de vocês, às vezes, que atende um cliente, que é um vendedor, que é um empresário B2B, que é o nosso caso, então precisa ter um relacionamento para conseguir contratos.
Então é outro caso. E no começo da Apple, o Steve Jobs usava um outro tipo de look, quando ele precisou abrir portas para a Apple. Então ele usava terno e gravata e coisas do gênero, quando ele teve que fazer as primeiras rodadas, captar investimento. Então tem o momento, tem o tipo de negócio que está inserido, dependendo do caso. O próprio Rony. O Rony não está na frente da loja lá vendendo. O vendedor do Rony se veste de outra maneira. Ele se veste porque eles estão em momentos, em fases diferentes, e essa comunicação faz sentido dependendo dessa fase. E um outro aspecto que é um ponto que tu citou e que nem era da pergunta, mas normalmente é feito. O cara que tem muita grana não gasta dinheiro com estética. Daí dá o exemplo do Warren Buffett ou do Zuckerberg, e o cara que tem menos gasta. Aí outro aspecto, às vezes esse cara só não tem bom gosto mesmo, porque o Jeff Bezos, o Elon Musk, eles gastam, eles se vestem de outra maneira. Às vezes é só porque o cara não curte mesmo, sabe? Você tem com isso também. Não sabe também. Exatamente. Essa colocação é perfeita, é isso mesmo. E assim, por isso que eu uso tanto, Dender, também a questão do conceito de inteligência visual, porque é isso, sabe? Às vezes as pessoas, elas ficam tentando se encaixar em padrões que não são dela, que não fazem sentido para elas, é isso mesmo. Uma linha de frente, um time de vendas, ele tem que ter um cuidado maior com isso. Ele tem que pensar, ele tem que usar a inteligência visual de uma forma mais assertiva. E isso você pode fazer com várias coisas, detalhes. Por exemplo, eu cito muito cores. As cores, elas são muito impactantes no nosso visual. A cor chama muito atenção. Então, você tem sempre que analisar o perfil do seu cliente, o perfil do seu negócio. Por exemplo, quanto mais cores você coloca numa produção, mais informal ela fica. Cores são lindas e tal, mas quanto mais cor você põe numa produção, mais casual, mais despojada, mais informal ela fica. Então, você precisa entender, se você tiver muito colorido, se é essa mensagem que você quer passar. Os tons neutros, os tons mais sobros, eles são tons mais sofisticados, eles são tons que transmitem mais autoridade, que transmitem mais autonomia. Então, tudo isso tem que ser pensado. Se você vai subir em um palco para dar uma palestra, por exemplo, e você sabe que é uma plateia difícil, que é uma plateia onde você vai ter que transmitir muita força, muita autoridade, então é melhor você optar pelos tons escuros. Os tons escuros transmitem essa força, transmitem uma autoridade, uma autonomia maior. Ao contrário, se você quer interagir com as pessoas, se você vai atender um cliente e você quer que seu cliente sinta que você é acessível, se você quer que ele sinta que você é uma pessoa calma, tranquila, plena, as cores claras desempenham esse papel melhor. As cores claras, elas são mais acessíveis para a pessoa que está escutando a gente. Então, são dicas de inteligência visual mesmo, que depois que você aprende, você entende o tanto que você facilita o seu contato com as pessoas. Irado. O aspecto da cor é um dos principais pontos que a gente tem no nosso próprio dress code da V4. Então, não sei se a galera nota, mas agora que vocês estão ficando mais aware a esse aspecto, pode perceber que nenhuma imagem ou vídeo da V4, tu vai ver alguma cor que não seja preto, vermelho, branco. Eventualmente tem amarelo e verde como cores de destaque que a gente usa. Então, pode ver no meu frame agora, não tem as cores que não são cores da V4. A gente cuida, além de transmitir a mensagem que a gente quer passar de agressivo, de resultado, a gente cuida para ter uma unicidade, para a pessoa construir uma imagem sobre a empresa. Até um detalhe importante, isso é bem comum em branding, né? A própria Coca-Cola, vamos pegar assim. A Coca-Cola, o único lugar do mundo que a Coca-Cola apareceu azul foi aqui no Rio Grande do Sul, no estádio do Grêmio, que não poderia ter nada vermelho no estádio do Grêmio, então ela teve que aparecer branco e azul. Primeira vez no mundo, porque não pode, porque ela tem que construir, tem a mensagem, tem o motivo pelo qual ela escolheu essas cores, como a Bianca falou, e depois que tu escolhe, tu tem que construir a unicidade, tem que criar a identidade para que a pessoa bata o olho e veja, isso é V4, isso é Coca-Cola, né? Isso é Itaú, o cara bate o olho e sabe quais são as cores e como é a composição daquela imagem, e o padrão, pessoal, esse é um grande lance que a gente tenta fazer aqui, Bianca, o padrão é o que todo ser humano busca, ele gosta da harmonia, então pensa assim, o melhor case que eu gosto, a gente fala aqui na V4 que a gente tem que ser a Starbucks do marketing digital. Porque a Starbucks, no mundo todo, é igualzinha. E eu me sinto em casa, porque eu passei algum tempo fora do país e eu vivia em Starbucks. Aí eu vou em Starbucks aqui, eu me lembro, porque é exatamente igual. Mesmo cheiro, mesmo ambiente, mesmo atendimento, mesmo fone, mesmo uniforme. E quando a coisa não é igual, cria uma dissonância cognitiva e a pessoa, ela não sabe por que ela não está gostando, mas ela não está gostando. Ela, putz, isso aqui parece estranho. E já aconteceu com a gente, o cara vê a nossa imagem aqui na internet, aí ele cai no nosso time de vendas aqui. Aí ele fala, pô, mesmo layout, mesmo estilo,
Aí, às vezes, ele cai no time de operações e o cara me aparece de moletom na reunião. Aí o cara liga pra mim falando, meu, não gostei desse cara. Mas não sabe por quê. Porque teve uma dissonância cognitiva, quebrou o padrão. Como que tu vê esse aspecto, por exemplo, Bianca? É mais... Exato, aí tem muitas empresas que vão pro lado do uniforme, que é uma opção, né? Eu até trouxe aqui o uniforme da XP, a galera conhece, né? O coletinho da XP, que não é tão uniforme, mas ajuda a criar uma unicidade, vamos dizer assim, bota esse negócio que tu vai ficar dentro do padrão. Como que tu vê isso, galera? Tu acha que o uniforme é uma opção interessante para a empresa conseguir construir essa identidade ou não necessariamente? Olha só, usar as cores, isso que você falou é super pertinente mesmo e funciona. É a questão de pertencimento, usar as cores da empresa na construção da sua imagem pessoal acaba fixando muito a marca, né? Ligando muito a marca a você e traz tudo isso de pertencimento. Dependendo do tipo de empresa dele, por exemplo, olha só, a V4, uma assessoria em marketing. Se você uniformiza, você coloca tudo dentro de um padrão e é como se você tirasse a criatividade das pessoas. Você tira um pouco essa percepção única, porque é dentro de um padrão, mas a pessoa ela é única e ela consegue passar isso, ela consegue passar essas referências de dinamismo, ela consegue passar essas referências de criatividade, que é o que a gente espera de uma empresa de marketing. Então, a uniformização, ela tem muito isso. Ela tem isso também de padronizar demais e, dependendo do nicho, não é legal. E aí, as pessoas têm que ter cuidado com as referências. Por exemplo, vamos lá, eu trabalho com marketing, eu trabalho com brand, as pessoas esperam que eu seja uma pessoa super atualizada, uma pessoa super moderna, que sabe o que está acontecendo, que sabe de todas as tendências. Se eu uso uma roupa ultrapassada, necessariamente as pessoas já ligam essa imagem ultrapassada a mim, não tem jeito. E aí tem gente que tem isso também, tipo assim, você compra, sei lá, uma peça de qualidade, eu morro de rir de alguns clientes, porque eles viram pra mim e falam a frase clássica, tipo assim, não, né, Bi, fala sério, isso é uma jaqueta de couro é pra vida inteira, couro é pra sempre. E eu falo, meu amor, nem você é pra sempre, de onde que você tira com uma jaqueta de couro é pra sempre? Então, essa questão das pessoas acharem que a moda volta, que tudo volta, que você pode usar coisas lá de trás, as tendências voltam, mas elas sempre voltam repaginadas, elas sempre voltam redesenhadas. Então, você tem que ter esse cuidado, porque você põe uma roupa ultrapassada, na hora a pessoa já vai ter essas referências de uma pessoa ultrapassada, que não está tão ligada no que acontece, como se a pessoa tivesse ficado lá atrás. Então, essas referências que a roupa ajuda muito no dia a dia. E quando a gente uniformiza, quando você uniformiza o seu time, você corre o risco disso. Você corre o risco de criar um padrão demais, mas colocar todo mundo dentro de um perfil muito igual e não passar as referências que às vezes a empresa precisa também. Então, uniformização tem que ser muito estudado, Denner, muito estudado mesmo. Você tem que analisar empresa, nicho, público, tudo, não adianta. Eu ia dizer, né, que tudo depende do teu target, né, que é o público que tu quer comunicar. Voltando ao exemplo lá do Mark Zuckerberg, o público que ele quer comunicar é um investidor que é simplesmente um investidor que já conhece ele, que já tem um track record, o público do produto dele não conhece ele, não comunica com ele, ou esse caso da XP. O cara espera da XP é que tu não seja muito criativo, é que tu seja bem objetivo com o meu dinheiro. O cara do banco espera que tu seja muito objetivo. Agora, a empresa de marketing, tu espera um pouco mais de ser criativo. Então, se tu pegar um monte de gente igual, 100% igual, com um uniformezinho que parece que só respeita uma diretriz central, pode não transmitir a mensagem. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue criar um dress code, né? Que é o que a gente tem na V4 há muito tempo, que é algumas diretrizes de imagem, né? Como que que cores tu deve usar, quando usar, por exemplo, usar uma camisa já resolve muita coisa. Pode ser uma camisa dentro dessa paleta de cores, mas usa uma camisa normalmente, entendeu? Então, se o cara não tem na empresa esse dress code, que diretriz, por onde tu acha que ele deve começar e que premissas ele deve considerar? Isso que você falou é super importante, é exatamente isso, é entender onde cabe uma uniformização, que tipo de empresa cabe uma uniformização e onde você começar pelo dress code. Dress code é importantíssimo, assim, eu não consigo imaginar nenhuma empresa que não adote um dress code, isso para mim é fundamental e
conversa. Existem duas coisas muito distintas dele, que é o seu estilo, que é realmente o que você gosta, suas preferências, a forma como você, no dia a dia, os lugares que você frequenta, as pessoas que você convive, e existe o dress code, que é a adequação desse estilo. Então, você precisa entender que por mais que você tenha um estilo, tem determinados momentos da sua vida, mesmo momentos sociais, que você precisa adequar esse estilo ao seu dress code. Então, a empresa, ela precisa definir um dress code, sim. Até por essa questão de pertencimento e o exemplo muito bom que você deu. O cliente conversa com um colaborador de uma área, ele está lá vestido adequadamente, passando todas as referências que precisa, todas as referências da empresa. Depois ele vai conversar com outro setor, a pessoa está lá completamente diferente e ele não entende, ele perde totalmente essa linha de padrão, essa linha de entendimento da empresa que ele está conversando, que ele está tratando. E aí, uma coisa que tem que ser levado muito em consideração, que eu vejo que muita empresa erra, é na hora de fazer esse dress code mesmo. Porque também não adianta. Se você é uma empresa contemporânea, se você é uma empresa mais moderna, se você trabalha com esse público, uma empresa criativa, não adianta também você querer formalizar demais os seus funcionários. Fica incoerente, né? E ao mesmo tempo, uma empresa formal, uma empresa que lida com assuntos, com um nicho mais formal, não adianta também achar trabalhar de calça jeans e camiseta que também não conversa com o público. As pessoas são muito diferentes, sabe, Denner? Conversar com o público X, Y, D, faixa etária, momento social e tudo, é uma comunicação muito diferente. Então tem que ser estudado a forma como você precisa comunicar e trazer o seu público para perto de você. Mas a criação de dress code é imprescindível, assim, para toda empresa. Legal. E se a gente fosse falar nesse dress code de alguns itens que... Não, estamos te ouvindo aqui. Tá um pouco ruim a conexão, mas tá rolando. Em linhas gerais, que itens tu acha que tem que ter nesse dress code? Tá travando. Eu não sei se tu tá no Wi-Fi aí ou no 4G, mas... Não, que eu ia te falar assim de itens especificamente. Vê se tu consegue trocar, daqui a pouco se tu trocar pro 4G, talvez ele funcione melhor. E um dos aspectos que a gente sempre tem aqui, é fácil de resolver, é pensar que itens a gente tem que colocar nesse dress code. No caso da V4, as cores é um lance, a gente mostra fotos e exemplos. Para quem acompanha, ver as fotos padrões, por exemplo, toda a rede social de uma pessoa que atua na V4 tem essa foto padrão, que nem está aparecendo para mim o do Lucas ali. A foto sempre com o login da V4 no fundo, a gente sempre faz isso para criar essa unicidade. Aí tem a questão das cores e algumas coisas relacionadas à gola. A gente sempre fala assim, no nosso caso, cara, tem que usar uma gola, uma camisa, sempre que possível. Então, tipo, não vai usar um moletom, por exemplo, a Bianca saiu aqui, ela deve retornar, deve estar trocando a internet. Então, não deve usar um moletom, por exemplo, que não tem a ver com a nossa identidade. Então, isso a gente ilustra nesse manual de como se vestir, vamos dizer assim, né? Que é esse dress code. Isso faz muita diferença para empresas que têm muito atendimento. A gente atende, todas as pessoas da V4, em algum momento, estão atendendo o cliente. Então, isso é necessário ser feito. Então, pensa muito bem qual que é o teu público e vê esse aspecto. Deixa eu chamar ela de volta aqui, ó. Porque a gente, raramente tu vai ser o Mark Zuckerberg ou o Steve Jobs aqui, que pode se dar o luxo de parecer de qualquer jeito ou muito simples, que vai fazer sentido. Tanto você quanto o seu time. Então tem que ficar atento. Voltou? Boa. Voltou. Boa, tá. Vamos seguir aqui, então. Não, eu estava falando de alguns itens especificamente que tu acredita que o nosso público aqui deveria considerar nesse dress code. Eu falei de cores e algum tipo de formato de roupa. Como que alguns itens, vamos dizer assim, 3 itens que a pessoa tem que considerar nesse dress code? Olha só, nos casos da V4 que você está falando? Não, em geral, num dress code padrão. Tipo, o que a pessoa coloca nesse dress code? Que cores a pessoa deve usar? Que formato de roupa? Sei lá, sabe, tecido? O que eu coloco nesse dress code? Olha só, vamos lá, umas dicas bem básicas assim que as pessoas podem levar, tipo assim, tecido. Os tecidos planos, os tecidos de algodão, eles passam muito mais credibilidade do que malha, por exemplo. As pessoas têm que ter esse cuidado na hora de trabalhar. A malha, uma roupa muito justa, muito colada, dependendo do momento, dependendo do cliente, do que você está fazendo, é muito casual. Então, tecidos
caimentos mais estruturados, tecidos com caimentos mais planos, de algodão, passam mais credibilidade. No caso do homem, a camisa social, ela sempre dá um ar um pouco mais formal, ela sempre dá um ar mais de confiança, só que tem formas e formas de você usar uma camisa social, por exemplo. Você não precisa, às vezes, usar uma camisa social de uma forma tão formal. Você pode usar, você pode dobrar a manga, pode ter uma gola que não seja aquela gola específica para usar com gravata, uma gola mais moderna. Então, é essa adequação mesmo, de às vezes você pegar detalhes do seu estilo e trazer mesmo para o dia a dia. Por exemplo, um blazer. Você vai colocar um blazer para ficar um pouco mais casual. Você pode tirar a camisa social e colocar uma t-shirt por baixo. Por quê? É o jogo de peso de valores que a gente fala. A casualidade da t-shirt quebra um pouco a formalidade do blazer. E a formalidade do blazer quebra um pouco a casualidade da t-shirt. Então, você consegue fazer esses jogos para você conseguir se enquadrar exatamente no perfil da sua empresa, no que precisa. No caso de mulheres, por exemplo, as mulheres pecam muito em relação à maquiagem e a cabelo. Às vezes, pelo excesso de não fazer nada, de trabalhar de cara lavada, e às vezes pelo excesso de trabalhar parecendo que está indo para um baile, para uma festa. Então, você tem que ter esse senso também, sabe? Porque senão fica incoerente. A pessoa começa a conversar com você, meu Deus, por onde que esse ser humano tá indo? Ele veio falar comigo mesmo, era uma reunião de trabalho mesmo. Então, são coisas pontuais do dia a dia, sabe? Por isso que, às vezes, as pessoas elas vão tanto pro óbvio, com medo de errar. Só que acaba que vai pro óbvio, vai para essa outra linha, a linha de mágica, que não se preocupa, que não cuida dos detalhes. Então, o primeiro ponto, Denner, quando a gente vai fazer a construção de imagem, primeiro um desenvolvimento de marca pessoal, que é o primordial para mim, é você entender seu público-alvo. Você precisa entender exatamente com quem você quer conversar. Aí tem empresas que falam assim, Bianca, mas a minha empresa, ela abrange todo tipo de público. Do mais formal ao mais casual. Então, você vai ter que ter inteligência visual no dia a dia, sabe? Se é vamos lá, estou dando um exemplo da B4, porque a gente está conversando. Você é uma empresa de marketing, mas às vezes você vai conversar para pegar a conta de uma empresa, sei lá, uma empresa extremamente formal do mercado. É um dia que você vai colocar uma camisa. Você já sabe o perfil do cliente que você vai conversar. Você já sabe o perfil do cliente que você vai conversar, você tem que se preparar para se comunicar com ele. Senão não vai rolar, senão não vai ter toda essa empatia. Se é uma empresa também mais contemporânea, mais casual, você vai se preparar para isso também. Porque às vezes você vai formal demais, aí você causa o efeito contrário, você cria uma barreira da pessoa falar assim, é tudo a questão do pertencimento que a gente fala, sabe? Então, o primeiro ponto é você saber exatamente com quem você está conversando. Que imagem que você precisa, que emoção que você precisa fazer com que essa pessoa tenha de você. Isso é primordial, é fundamental. E um lance que também confunde muita gente é a relação do perfil profissional versus o perfil pessoal. Que as pessoas às vezes fazem uma questão muito distinta entre os dois, principalmente em rede social. Né, que na empresa a pessoa se porta e se veste, transmite uma imagem, e aí na rede social é uma bagunça fodida, que ela aparece de qualquer jeito, né? A foto do WhatsApp é daquele jeito. E, obviamente, hoje está tudo muito integrado. No nosso time de vendas, direto o cliente pergunta o Instagram do cara que está atendendo ele. Fala, deixa eu falar o teu Instagram, então. Aí o cara, caralho, o Instagram só tá coisa pessoal. E meio que isso não existe hoje, né, Bianca? Então a gente precisa... Tá uma zona, tipo, cara, pode ver que a gente sempre tem uma foto profissional. Tipo, eu gostaria de botar a foto na praia, no meu Instagram, lá de qualquer jeito, mas isso não vai transmitir a imagem, então eu sacrifico esse aspecto da minha vida. Sei lá, faz um close friends, ele serve pra isso, entendeu? Exato. E olha só, é interessante porque, assim, às vezes chega muita gente me procurando também e fala exatamente isso. Ah, não, Bianca, eu quero trabalhar só a minha imagem corporativa. E aí eu sempre falo, mas tá assim, tá, mas como que eu te separo? Como que eu faço essa separação? É uma pessoa só, Dani, não adianta. Não existe a Bianca pessoa física e a Bianca pessoa jurídica. É a Bianca.
Entendeu? Mas aí aí eu volto no conceito de inteligência visual. Eu preciso entender como transitar em cada meio. É óbvio que na nossa vida, com família, com amigos, de lazer, a gente é mais casual, a gente relaxa mais. E na vida profissional, você precisa de uma outra postura. Hoje em dia, as pessoas elas estão muito em busca de verdade. Então, assim, para mim é uma rede social só. Por quê? Sempre que você indica, exatamente isso que você falou, sempre que eu indico qualquer profissional, sei lá, vou virar para você e falar assim, Denner, você tem que ir na fulana de tal, que ela é maravilhosa, ela prestou um serviço para mim, eu amei e tal, não sei o quê. 90% de chance de você virar para mim e falar assim, ah, legal, qual que é o Instagram dela, qual que é a rede social dela? Porque a pessoa ela entra na rede social para validar a pessoa. Ela quer validar o Denner, ela quer validar a Bianca. Ela quer entender quem sou eu para criar empatia, para saber se ela gosta de mim e se ela tiver essa percepção positiva ao meu respeito, ela clica lá no meu site ou vai entender o meu trabalho. Mas o primeiro ponto é ela ter essa percepção positiva sobre mim. Então, por isso que eu acho interessante uma rede social só. Só que quando a gente fala de fazer uma rede social só, é isso que você falou, você tem que ter discernimento. Você vai sair, você vai para uma festa, ok, você pode postar alguma coisa, você pode mostrar um momento de lazer, as pessoas inclusive gostam, isso aproxima, deixa a pessoa mais real, deixa a pessoa mais acessível, só que daí você tem que ter bom senso. Você não vai colocar uma foto bêbada, você não vai encher seu Instagram de foto com bebida, de foto com biquíni ou com sunga na praia e tal, então tem que ter esse bom senso, isso não tem jeito. É o que você falou, a gente acaba sacrificando um pouco para conseguir passar a imagem ideal, para mostrar o que a gente quer que as pessoas vejam mesmo. Sim. Esse aspecto de lifestyle, né, Bianca? Tipo, que festa que eu vou, que entretenimento que eu gosto, isso faz parte da construção da tua imagem também, porque as pessoas se identificam com pessoas. Então, dependendo do público que tu está falando, o tipo de conteúdo, o tipo de entretenimento, ele também compõe bem uma linha editorial. Por exemplo, é o lance que a gente fala, cada pessoa, ela tem que se tratar como um produto. E o lance importante, isso que a Bianca falou, essa jornada que ela descreveu, eu vou indicar a Bianca para um cara aqui da V4. O cara vai perguntar, qual é o Instagram da Bianca? Então, o que ele está fazendo? Ele está julgando, ela precisa parecer ser antes de ser, que é um lance que às vezes soa ruim. Puta, como assim? Não, ela precisa, porque, cara, antes dela ter a chance de mostrar que ela sabe, ele está julgando. Então, ela precisa antes parecer para que ele dê a chance dela, de fato, mostrar que ela sabe. Se ela não fizer isso, ele não vai ter nem a chance de mostrar que é, entendeu? E o lifestyle, dependendo do que como isso compõe, pensa que tu é um programa de TV. Tu é um programa, tu faz parte da grade da Globo. Qual é a tua linha editorial? Pô, a minha linha editorial é um executivo que curte esse tipo de coisa, que se identifica com o meu público. Aí, pum, isso faz parte da tua linha editorial, o público conecta, parte corporativa, parte do dia a dia, porque às vezes tu fica só no corporativo, conteúdo técnico denso, a pessoa não vai querer te seguir. Pô, tem que quebrar o padrão, trazer um pouco de leveza, isso faz parte da composição da tua imagem, da tua linha editorial, né? Exato, porque as pessoas, elas querem dele, elas querem interagir com pessoas que elas entendem que fazem parte do mundo dela. Entendeu? Isso é muito importante. Tipo assim, eu vou atender um cliente e aí ele me fala de uma viagem que ele fez, ele me fala de um restaurante que ele gosta, ele me fala de uma comida que ele come. E se eu for completamente alheia a isso, ele vai entender que eu não faço parte do mundo dele. E se eu não faço parte do mundo dele, como que eu vou ajudar a dor dele? Quando você não faz parte do mundo de uma pessoa, você não entende a dor daquela pessoa. Então, por isso que o lifestyle, ele ajuda muito a gente nessa aproximação. Tem um vídeo muito interessante que a Unicef fez, que eu até passo em alguma das minhas palestras, que tem gente que acha um pouco cruel, mas bem-vindo ao mundo real, e o mundo real é cruel. Não tem jeito, né? Bem-vindo ao mundo dos adultos. Nós somos cruéis, não tem muita conversa. Que é o seguinte, eles pegaram uma criança, sei lá, ela devia ter uns 6, 7 anos, e pegaram essa menininha e, tipo, sujaram ela, colocaram umas roupas rasgadas e tal, vestiram ela como se ela fosse uma mendiguinha e colocaram ela em um shopping de classe alta. E pediram para ela abordar as pessoas, explicar que ela estava perdida e pedir ajuda. 100% das pessoas que ela abordou, Dene, chamou o segurança e pediu para tirar aquela criança ali de perto. Todo mundo, tira essa menina daqui e tal. Todo mundo, ninguém ajudou a criança.
Ok. Aham. Pegaram a mesma criança, deram um banho, limparam, colocaram a roupinha bonitinha e tal, não sei o que, e voltaram com a criança para o shopping. Só que nesse momento eles pediram para a criança não abordar ninguém, simplesmente ficar Uhum. paradinha no corredor, quietinha. O que aconteceu? 100% das pessoas que passaram pela criança abordaram a criança e perguntaram se ela estava perdida, se ela precisava de ajuda. Aí Uhum. todo mundo fala, nossa, mas isso é muito cruel. Só que é outra leitura, sabe, dele. Tipo assim, olha Sim. só, quando você vê a menina e tal, não sei o quê, por que você chama segurança para tirar ela dali? Porque não faz Uhum. parte do seu mundo aquela criança. E quando o Aham. problema não faz parte do seu mundo, você quer que outra pessoa resolva. Você não quer resolver. Não, eu Exato. tenho pena, mas essa criança não faz parte do meu mundo. Vem cá, alguém tira e resolve. Quando você vê a criança lá toda arrumadinha, bonitinha, paradinha no contexto, né, do shopping, você olha para aquela criança e fala assim, caramba, essa menina podia ser faz parte do meu Aham. mundo. Ela podia ser minha filha, se eu fosse minha filha, eu queria que alguém ajudasse. Então você vai lá e aborda a criança. Parece É. cruel a princípio, mas é só isso, é essa questão de pertencimento, da gente entender o que faz parte da nossa vida e o que não faz. E quando não É. faz parte da nossa vida, a tendência do ser humano é isolar mesmo, ignorar, você não quer saber. É como se o problema realmente não fosse seu. E a É. gente usa o lifestyle para isso, para as pessoas que você quer atingir, para o público-alvo, entender que você faz parte da vida delas. Porque quando você Muito bom. faz parte do mundo deles, eles te querem por perto. Se você não faz parte do mundo deles, eles chamam segurança para te tirar, entendeu? Vem cá, tira essa Boa. bianca aqui, que ela não tem nada a Sim. ver com É, a gente fala que é a verdade nua e crua. O mundo é assim, a gente tem que lidar com os fatos como eles são. Não cabe, não dá para a gente mudar as coisas agora, então a gente precisa lidar com isso. Um aspecto que foi enviado para nós antes, que eu acho que é legal, até para a gente caminhando para o final, uma pergunta, que é a pessoa pergunta assim, ó, como que eu descrevo as minhas conquistas sem parecer uma autopromoção? A gente até conversou isso em outros momentos. Vou deixar tu comentar, depois eu posso comentar. Como que eu descrevo, então, minhas conquistas sem parecer aquela autopromoção chata que ninguém se importa? Tem que ter muito cuidado. Até comentei isso agora, porque às vezes, quando você quer descrever as suas conquistas de uma forma arrogante, de uma forma meio, nossa, eu sou isso, eu sou isso, eu sou aquilo, ppp, isso na verdade parece insegurança. Parece uma pessoa Uhum. insegura que quer se blindar, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de passar isso para o público. Eu falo que conquistas, elas são mais fáceis de você passar com conteúdo e cases, principalmente em redes Aham. sociais, sabe? Você não Aham. precisa falar, ficar o tempo inteiro na sua rede social falando, eu atendi fulano de tal, eu fiz isso, eu trouxe esse resultado, eu PVP. Não, mostra o seu conteúdo, fala de uma Uhum. forma geral. Quando você mostra o seu conteúdo, quando você fala do que você sabe, automaticamente a pessoa entende que você tem resultado para entregar, que você tem condições de entregar um resultado. Então, dica que eu dou principalmente em rede social para não parecer autopromoção é você ir muito mais para o lado de entregar conteúdo, de mostrar para as pessoas o que você sabe, o tanto que você pode agregar na vida delas e com cases, mostrando cases, muito mais do que ficar nesse bate-bola de eu fiz, de promoção e tal, porque às vezes isso é mega pejorativo. E é chato, pensa você É. como consumidor. Quando você pega um profissional desse, você inclusive coloca em xeque se ele realmente é bom. É aquela Exato. pessoa que parece que ela fala mais do que ela faz. Então tem que ter esse Exato. cuidado, sim. Um exemplo disso é quando o palestrante começa lendo o seu currículo, começa aparecendo seu currículo. Isso é muito chato, ninguém quer ver aquele currículo, sabe? Então, uma dica geral sobre marketing é que ninguém se importa com você. As pessoas só se importam com elas. Então, quando tu fala de ti, já Exato, ninguém quer te perfeito. ouvir. Então, cara, tu tem que falar para ela, o que ela quer. Tipo, cara, entra direto, meu. Olha só, se você desse segmento XYZ, se fizer isso, isso, aquilo, vai dar certo por esse motivo, da mesma maneira que deu nesse caso. Aí, puta, beleza, esse cara manja, porque eu já vi como usar isso, me beneficiou, e o cara ancorou em algum exemplo prático de que ele vivenciou, e por tu dar um exemplo que ele já vê valor, ele já sente, isso vai me ajudar,
já constrói a imagem que tu quer construir, sem tu ficar assim, ó, eu sou o Denner Lippert, eu estudei nessa faculdade, fiz esses trabalhos. Ah, que saco, ninguém quer ninguém quer fazer entrevista de emprego. Ô, Dani, é engraçado isso que você tá falando, porque assim, eu falo isso com os meus clientes, eu falo assim, eu acho que você se dá um valor demais, mais do que precisa. E é isso, a pessoa ser resolvador dela, ela não tá nem aí pra Bianca, ela não tá nem aí pra mim, ela não quer saber de mim, ela quer saber do resultado que eu vou entregar pra ela não tá preocupada comigo. E é exatamente isso, é se colocar num lugar, às vezes, de achar que você tem uma importância excessiva, que você, pessoa, não tem, e o seu cliente ele está simplesmente focado no resultado que você vai dar para ele, não no seu currículo. É isso mesmo. Ótimo, exatamente. E para a gente caminhar para o final, que a gente tem 4 minutos antes da live acabar, Bianca, tem um ponto que eu acho que é importante no momento atual mais do que nunca, mas que deve perdurar, que é a questão de videoconferência, né? A gente está vivendo aí um universo de live, videoconferência e coisas do gênero. Que dica que tu dá para fazer uma videoconferência aí? Quais são os highlights para uma call funcionar da melhor maneira possível, sem tu transmitir uma imagem zoada? Todos esses cuidados, na verdade, que a gente fala pessoalmente, você tem que tentar passar mesmo na call, não tem jeito. Então, assim, cuidados com detalhes mesmo. Eu já vi pessoas, elas se arrumam da cintura para cima, certo? E aí, no meio da reunião, no meio da conferência, ela precisa levantar para fazer alguma coisa, ela tá, tipo, sambada. E ela não entende que a pessoa enxerga ela levanta, sabe? Então, você tem que prestar atenção em tudo, sabe? Questão visual, ok, a mesma coisa como pessoalmente. Só que na internet, quando a gente faz uma coisa online, Denner, a gente perde muito essa questão do contato. A energia que você troca com a pessoa mesmo, o contato, tudo isso faz diferença em uma relação. Os contatos presenciais, eles são mais fortes. Então, você precisa pensar muito na sua postura na hora de falar em call, na hora de fazer videoconferência. Postura mesmo. Legal. Vamos lá. Olho no olho sempre. Postura mesmo. Quando você fica encurvado, com o braço cruzado, passa a impressão de que você está ou inseguro ou desconfortável naquele momento. Então, a forma como a gente gesticula, a forma como você mexe suas mãos, a postura do seu ombro, isso tudo demonstra usado, sem energia, a pessoa do outro lado sente isso. A questão do sorriso, de ter sempre um semblante muito acessível, muito tranquilo, isso tudo vai criando essa conexão mesmo à distância, mesmo quando você está online, não tem a pessoa perto de você. Ser atraente, pessoalmente, é muito mais fácil do que, às vezes, em uma reunião online ou em uma call, assim. Então, a gente tem que usar esses artigos para trazer a pessoa para perto de você. Boa. A gente faz call há muito tempo na V4, não é desde agora, e completando os pontos da Bianca, dicas práticas, o que a gente faz, assim, tecnicamente, é a iluminação. A iluminação faz toda a diferença, então sempre fique com a luz para você, né, diferente para uma janela, caso tu não tenha um ring light, uma luz específica. Cuida também a posição. Eu vejo muita gente que faz call com a câmera para baixo, aí o cara tá olhando assim. Tem que olhar como se tu estivesse olhando na altura dos olhos, então posiciona a câmera no lugar certo. Exato. E posiciona o slide. Posiciona o slide ou que estiver vendo na tela que está a câmera. Às vezes a pessoa tem 2 telas, ela bota o slide, uma pessoa aqui, ela fica olhando de lado. Tu não fala de lado com a pessoa pessoalmente, então toma cuidado com isso e sempre escuta o teu áudio. Grava o Zoom, essas ferramentas gravam o teu áudio e vê como está sendo ouvido. Porque às vezes tu só pensa no teu headset como tu está ouvindo a outra pessoa e tu não pensa como está sendo transmitido. E a gente tem 1 minuto aqui antes da live encerrar automaticamente. Bianca, recados finais e quem quiser saber mais do teu trabalho, então dá um fechamento aí para nós. Vamos lá, olha só. Eu tento colocar muito conteúdo nas minhas redes sociais, às vezes é difícil responder todo mundo, mas o principal que eu sempre falo, analisem perfil, analisem de fato a emoção que vocês precisam que as pessoas sintam por você. O Instagram tá aí, Bianca Ladeia. Se tiver dúvida, eu adoro trocar figurinhas, eu adoro ajudar as pessoas por aqui, é uma troca muito valiosa. Então, dúvidas pontuais podem me mandando que a gente vai conversando. Um prazer, Denner, falar com você, um prazer poder falar para a galera da V4 de novo. Espero ter conseguido ajudar, dar umas dicas práticas aí. Precisando, só mandar aqui as dúvidas que eu vou conversando com todo mundo.
Boa, Bianca. O privilégio é nosso ter você aqui com a gente. Lembrando, galera, toda terça-feira, 7h44 da manhã, a gente está aqui, sempre, quase sempre, com um convidado especial. Então, semana que vem a gente está aqui de novo. Obrigado a todos vocês que acompanharam com a gente tão cedo. Bora trabalhar, bora fazer acontecer. Valeu, Bianca. Até a próxima. Obrigada. Beijo. Tchauzinho. Valeu. Tchau, tchau.